Bem, começamos a gravar. O teu nome, Jean-Michel? Jean-Michel Garretti. Jean-Michel Garretti. Exatamente. Então, tá bem. Bem, eu quero agradecer, então, a sua participação, professor Jean-Michel, e eu peço depois que você pronuncie corretamente o teu nome. Muito obrigado por participar do 7º encontro de oboé e fagote da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado eu pelo convite. Muito obrigado. Bem, estamos fazendo esse formato híbrido, né? Online, algumas entrevistas, alguns recitais e algumas coisas presenciais. Ainda estamos aqui no Brasil voltando, depois desse período de pandemia ainda. Alguns protocolos sanitários ainda são obrigatórios para nós, na universidade. Mas, por outro lado, é uma alegria poder contar com o senhor estando aí em Portugal e, quem sabe, em breve, presencialmente aqui no Brasil. Eu espero, talvez. Espero vos ver também aqui em Portugal. Obrigado. Bem, para o começo da nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você mesmo, sobre como começou a estudar oboé, sobre os teus estudos, enfim, como é que começa o oboé na tua vida? Ok. Então, eu comecei o oboé com 7 anos de idade, em França. Na altura, nós tínhamos a possibilidade de ouvir demonstrações de instrumentos no Conservatório de Música e fui assistir a demonstração e gostei muito do oboé, logo. Eu acho que o som me atraiu muito e fiquei encantado mesmo com o instrumento. Obviamente, na altura, os meus pais na altura não tinham muito dinheiro e quando viram o preço do instrumento, perguntaram-me se por acaso não queria tocar clarinete ou flauta, porque era muito mais em conta, não é? Na altura, o custo do oboé representava alguns ordenados valentes da família do agregado, não é? E a minha resposta foi clara, era o oboé ou nada. Por isso, a escola no início emprestou um instrumento e gostei e eu acho que estudei logo no instrumento com regularidade e então depois continuei. Mas este foi o primeiro passo. Eu vivi numa região na província e havia poucos professores de oboé na altura, nesta região. E então, cada semana, a minha mãe ia fazer 70 quilómetros cada vez para eu ter uma aula. E às vezes eu ia ter a aula com o professor de saxofone ou outros instrumentos, porque não havia professor de oboé. E então, o total fez com que vamos dizer, nos primeiros 5 anos ou 7 anos dos meus estudos, tive a possibilidade de estudar com talvez 10 professores diferentes. Por isso tem sido aqui muitas viagens, muitos quilómetros e muitos professores, logo no início. Às vezes os professores da América do Sul, professores que faziam 300 quilómetros para dar aulas, era uma coisa verdadeiramente curiosa. E depois de 7 anos, a história estabilizou um bocadinho. Nós ficámos numa cidade que se chama Saint-Étienne, no centro da França. E aqui encontrei uma pessoa que ia ser o meu professor, vamos dizer. Aquele que me acompanhou dos 14 até os 20 anos, até a minha entrada no Conservatório Nacional Superior de Música em Paris. Chama-se Gérard Perrault e era um grande pedagogo francês. Uma pessoa que fazia parte, por exemplo, do grupo que trabalhava no desenvolvimento do certificado de aptidão para o ensino. Por isso era uma pessoa muito ativa no ensino em França e tive a sorte de trabalhar com esta pessoa extraordinária. E a partir daí, verdadeiramente, vamos dizer 14, 15 anos, então decidi que verdadeiramente queria orientar a minha vida para a música. E depois disso, então, fiz as provas de acesso para os conservatórios superiores em França, Paris, Lyon.
Falhei as duas primeiras tentativas, tanto num como no outro. E a terceira vez, por acaso, entrei nos dois ao mesmo tempo. Por isso eu escolhi Paris para ir estudar com Maurice Bourg e David Walter, os professores lá na altura. E aliás o David Walter continua lá ainda. E pronto, isso foi. Acabei o Conservatório de Paris com os prémios em oboé, música de câmara. E a partir daí, vamos dizer, começou a minha carreira profissional. Eu, de facto, eu comecei a minha carreira profissional antes de entrar no Conservatório Nacional Superior de Paris, porque eu tinha ganho um concurso antes de corno inglês solo da Orquestra da Ópera de Saint-Étienne. O que fez com que eu entrei no Conservatório de Paris já, vamos dizer, com uma certa estabilidade financeira também e artística. Eu acho que o facto de trabalhar numa ópera, numa orquestra de ópera, é uma escola absolutamente espetacular, que nos ensina muita flexibilidade, realmente, e isto foi mesmo a mais-valia para mim ao longo da minha carreira. Realmente. A partir daí, fiz concurso de orquestra, deixei a França, queria sair, conhecer outra cultura. Fiz vários concursos, ganhei alguns em Barcelona, em Lisboa, e escolhi Lisboa. E pronto, foi para Lisboa, porquê? Porque o projeto, entrei na altura na Orquestra Metropolitana de Lisboa, que era um projeto absolutamente espetacular, porque nós tínhamos 3 semanas de orquestra por mês, uma semana dedicada à música de câmara e uma semana livre. E ao lado disso, em paralelo, nós tínhamos um ensino. Nós éramos professores da Academia Superior de Orquestra. Ou seja, era um projeto completo que tinha todas as vertentes, vamos dizer, que acho eu, como profissional, nós sonhámos um bocadinho de encontrar este equilíbrio entre um pouco de orquestra, de ensino, de música de câmara e ter esta vida cultural em si dinâmica. E fiquei lá 7 anos, e no final de 7 anos demiti-me da instituição, da orquestra. Fiquei mais um ano na Academia Superior de Orquestra e, entretanto, fiz o concurso então para a Orquestra Nacional do Porto, na altura, e ganhei o concurso lá do corno inglês solo. E então fui para a Orquestra do Porto e pronto, e fiquei lá até 2015. Em paralelo, sempre conservei a parte do ensino, da pedagogia. É algo que eu gosto muito. A partilha é eu acho que sempre um questionamento sobre mim próprio, ajuda-me a progredir, sempre. E então eu fui diretor pedagógico de um conservatório de música, fui professor numa escola profissional, aqui perto do Porto. E em 2007 eu fui convidado pela Universidade de Aveiro para assumir a direção da classe de oboé, onde eu estou agora. E isso, vamos dizer, foi o meu percurso musical, tirando, obviamente, todos os concertos de música de câmara e a solo, que foram dados, entretanto. Mas isto são as grandes linhas do meu percurso. Entendo. Então, você já morou em Lisboa, no Porto, e atualmente a tua atividade principal é como professor na Universidade de Aveiro. Exatamente. Mas eu vivo no Porto. Aveiro e Porto são 2 cidades muito próximas. E como é que é a tua atividade em Aveiro, na universidade? Na universidade eu sou, então, professor de oboé, de literatura, ou seja, é uma hora dedicada ao grupo, à aula de grupo, em que o professor, vamos dizer, tem uma certa liberdade para desenvolver um trabalho à volta da literatura. Então, pode ser literatura orquestral, por exemplo, pode ser também literatura solista, repertório, oboé, ou pode ser outra, de vez em quando, utiliza esta hora, porque não temos mais horas para poder trabalhar, para fazer, por exemplo, o trabalho de palhetas. Em algumas escolas na Alemanha, eu sei que eles têm um tempo dedicado para isso. Em Portugal não temos, por isso temos de gerir e precisamos deste trabalho sobre as palhetas, é fundamental. Por isso, de vez em quando, fazemos aqui este trabalho. E eu consigo organizar a minha vida de tal maneira que eu vou à universidade um dia por semana,
e tenho as minhas aulas todas durante o dia. Eu gosto de trabalhar de maneira muito concentrada, assim, e funciona muito bem com a classe, com os alunos. Eu gosto de trabalhar em equipas na classe. Na classe temos atualmente este ano, eu acho que são 9 alunos. E eu gosto, por exemplo, que os mais avançados vão ajudar os primeiros anos, por exemplo. E isto tem sido fundamental, por exemplo, durante a pandemia de Covid, com aulas online, e solicitei então aos mais avançados, terceiro ano de licenciatura ou mestrado, de acompanhar e no trabalho os primeiros anos de licenciatura, por exemplo. E tem sido muito positivo para o trabalho. Por isso, trabalhamos muito em equipa, há muita participação crítica dos alunos, ou seja, eles estão aqui verdadeiramente para questionar-se e tornar-se autónomos, e valorizo muito essa capacidade do aluno a ganhar autonomia e ser capaz de autocriticar-se, saber o que é bom, o que se pode melhorar e ajudar o outro também a fazê-lo. Por isso, de maneira geral, é a base do trabalho aqui na universidade. São quantos anos o curso de graduação? Agora, não sei o que vocês chamam de curso de graduação. Nós temos licenciatura, mestrado e depois doutoramento. Seria licenciatura, eu creio. É licenciatura, ok. Licenciatura, então, normalmente são 3 anos. E depois o mestrado são 2 anos. Sendo que o segundo ano de mestrado é dedicado normalmente à redação da tese, do mestrado, ou do relatório, em caso seja um mestrado em ensino. Este ano, por acaso, é o primeiro ano em que tenho alunos em todos os graus em oboé. Ou seja, licenciatura, mestrado em ensino, mestrado em performance e doutoramento. É a primeira vez. Uhum. E você poderia especificar para nós as diferenças entre a licenciatura e os 2 tipos de mestrado? Então, a licenciatura, vamos dizer, é o tronco comum em que todos os alunos passam os 3 primeiros anos. Não é? Isso não há muito... os alunos têm cadeiras gerais, a história da música, análise, orquestra, música de câmara, então um tronco comum. Depois da licenciatura, eles podem escolher entre fazer o mestrado em ensino, ou seja, a especialidade será o ensino, ou um mestrado mais orientado a, vamos dizer, artístico, performance. Eles têm também cadeiras comuns entre os dois, mas os alunos que sigam o mestrado em ensino, depois do segundo ano de mestrado, se tudo correr bem e que têm o seu mestrado, o aluno tem a profissionalização, que nós chamamos. Ou seja, ele pode ensinar, ele pode trabalhar como professor. E ele tem uma componente pedagógica bastante importante. No primeiro ano, ele tem aulas de didática, por exemplo, e no segundo ano, eles têm um estágio prático em escola, em que durante o ano ele vai trabalhar com uma escola cooperante, que tem um protocolo com a universidade, e na qual o aluno vai lá todas as semanas para dar aulas sobre a orientação do professor da escola. E isto, vamos dizer, é um estágio prático para o aluno. No final do ano, ele faz um relatório destas aulas todas, do seu trabalho, e das possíveis discussões e considerações que ele quer desenvolver na sua tese, e apresenta no final do segundo ano, então, a sua tese. Em performance, mestrado em performance, o aluno vai seguir, então, o caminho mais da criação artística. A fazer um trabalho, por exemplo, sobre uma obra, ou criar a sua própria performance. E discutir e apresentar, então, também uma tese, um trabalho de reflexão, mas mais orientado, então, sobre a produção artística. E depois temos o doutoramento, obviamente. Claro. E, bem, por outro lado, você também está concluindo um doutorado. A primeira questão é por que fazer o doutorado, e a segunda é sobre o que é e como você desenvolveu a tua tese. Boa pergunta. Por que fazer um doutoramento? E assim, eu passei então da minha carreira, mais ou menos 30 anos em orquestra. E a orquestra, apesar de ter sempre encontrado
uma componente criativa no meu lugar, porque fui corno inglês solo durante 25 anos. Eu acho que é um lugar muito protegido na orquestra, onde conseguimos sempre uma certa liberdade expressiva e criativa. No entanto, não deixa de ser uma orquestra com regras e com um sistema muito hermético, muito rigoroso. E eu tive a impressão, quando demiti da Orquestra do Porto, que tinha chegado, para mim, o fim daquela liberdade criativa, artística. E senti a necessidade de, como dizer, de recuperar a minha liberdade, exatamente, artística e criativa. E na altura, já estava então na Universidade de Aveiro a ensinar há 10, 12 anos. E é verdade que no corpo docente da Universidade de Aveiro, temos professores que vêm do meio orquestral, que vão ensinar alguns instrumentos, e é um corpo docente espetacular, que vem do mundo mais da musicologia, etnomusicologia e todas as cadeiras, o corpo docente universitário, vamos dizer. E sempre senti que faltava esta componente, para mim, académica. Eu tinha uma componente, para mim, muito prática, tocar um instrumento. Conhecer o meu corpo, saber como é que se toca o oboé, como é que se faz uma palheta, mas toda a componente da argumentação, da criação, da construção de um projeto e da defesa do projeto é algo que eu desconhecia. E então, quando o diretor do programa doutoral, na altura, o Jorge Correia, falou comigo e disse: vamos aqui abrir um novo doutoramento, a ser um doutoramento em performance. Achei que era uma excelente ideia, então, de aproveitar a oportunidade para, sem deixar o lado performativo, que é o meu, que é a minha base, e que faz parte de mim, me permitir também explorar o mundo académico através da redação de uma tese e a construção de um projeto artístico, no contexto académico. E então foi essa aventura aqui durante 3 anos. E então, para responder a sua pergunta, o tema da pesquisa, o tema está ligado, e não consegui fugir a isso, está ligado diretamente à prática do oboé e à nossa dificuldade, que eu sinto, que muitos dos meus colegas partilham, que nós temos quando tocamos em mexer. Ou seja, a nossa relação entre o gesto musical, o movimento corporal e a performance. Eu reparei que durante as minhas aulas, e já sabia, que durante as minhas aulas, frequentemente, eu dizia aos meus alunos para reduzir os movimentos corporais, para não afetar a qualidade do som ou a qualidade da técnica, que tem um impacto, este movimento tem um impacto sobre a nossa maneira de tocar. E é uma luta constante com os alunos. As emoções da música, nós ouvimos a música de maneira interna e já começamos a dançar, não é? Um bocadinho. Já o movimento corporal. Só que este movimento, tem um efeito sobre as palhetas, tem efeito sobre o corpo, sobre a respiração. E estamos a criar, depois, então, lá um distanciamento entre o que nós imaginamos e o que nós fazemos realmente. E para nos aproximar, então, eu gostava de pedir aos meus alunos de tentar, aqueles que mexiam muito, de reduzir este movimento. E, no entanto, pouco depois, ouvi alguns vídeos de alguns pianistas e percussionistas que têm uma liberdade expressiva corporal absolutamente espetacular. Temos aqui uns pianistas que levantam a mão depois de uma nota, e mesmo quando a nota já não está cá, só o facto de ter a mão em cima cria a impressão que a nota continua a soar, a viver. E nós não temos esta liberdade. Eu não posso largar o oboé com uma coisa mais, não é? Por isso, espera aí, nós aqui, com isso aqui, com as mãos presas, com a boca a segurar a palheta, de facto estamos limitados, talvez, a nível da expressão corporal. Há toda uma parte do nosso gesto musical que nós não conseguimos passar como um outro instrumentista. E então o tema da tese é este, é como compensar esta possível falta de expressão corporal do oboísta, introduzindo, então, um ator, um mimo,
especialista então dos movimentos das mãos e das expressões da cara, que vai de uma forma representar a parte invisível do gesto musical do oboísta. E então é um trabalho sobre si próprio, definir o que é o meu gesto musical, qual é a confiança que eu tenho do gesto musical, qual é a minha vivência do gesto musical, e partilhar esta vivência com o mime. E o mime representa então a parte visual do meu gesto musical, enquanto eu represento a parte auditiva do gesto musical. E então criamos um projeto à volta disso, que eu acho bastante bonito. Logo será divulgado e o convido a ir ver depois no site da universidade o vídeo. Tive o prazer de trabalhar com um mimo espetacular, um jovem brasileiro da região, eu acho da vossa região, perto de Santa Maria, se não estou errado, que tem uma formação também com um grande mestre do mime, que eu acho que se chama Farinelli, não sei, um mestre brasileiro também, acho eu. E tem sido uma experiência absolutamente fabulosa. E, apesar de já ter 50 anos, não é? E ter uma certa experiência de vida no oboé, este convívio com o mime, esse questionamento durante este tempo de doutoramento, alterou totalmente a minha maneira de ver a interpretação de algumas obras. Eu utilizei as 6 metamorfoses de Benjamin Britten como suporte musical, e uma outra peça que é pouco conhecida, quase desconhecida, que é Le Rite de la Lune, de Edward Salim Michael. É um compositor inglês que viveu em França, em Paris, e que tem um grande repertório, muito poético, muito, às vezes oriental, um pouco, com influências orientais, porque vivia no Iraque, viajou muito, e infelizmente a sua música, ele vivia e compôs no tempo vamos dizer, do dinamismo da música contemporânea em França, então ficou um bocadinho apagado pelo movimento da música contemporânea, não é? dos metade do século XX. Mas é uma música muito bonita. Então a tese também deu para dar a conhecer este compositor, e fiquei contente porque as pessoas que o ouviram até agora gostaram muito da obra e do projeto. Muito interessante. Uma pergunta. Às vezes a gente vê essa relação entre um instrumentista e mesmo a metamorfose, por exemplo, já vi alguém tocando e uma dançarina fazendo um improviso, mas aí seria uma espécie da interpretação daquela dançarina do que o oboísta está tocando. Como é que foi a negociação entre você e o ator? Ok. Então, isto é uma... como é que foi a negociação? Em primeiro lugar, não houve uma pesquisa minha sobre as obras. Eu criei um material, como dizem em inglês, material thinking, uma base de conhecimento que eu enviei ao MIM sobre as obras. Isto foi o primeiro passo, o grande passo, e ele já tinha muita leitura. E a seguir isso, nós nos encontramos. E neste encontro, eu percebi que o Filipe, o MIM, do seu lado, também tinha feito a sua investigação. Ou seja, ele não só aceitou a minha, diz muito bem, mas ele foi buscar também investigar sobre as obras, sobre a mitologia grega, sobre as metamorfoses, sobre Ovídio. Por isso ele fez o seu próprio trabalho. Por isso isto tornou já a relação inicial absolutamente espetacular. No primeiro encontro já havia muita matéria para partilhar. E neste primeiro encontro, então, que eu percebi que algumas coisas tinham de mudar. Por exemplo, o Filipe não percebia nada de música. Mas ele era capaz de olhar para a partitura e ver quando havia pausas, quando havia espaço entre as notas. Ele podia ver, por exemplo, espaço com muitas notas pretas e espaço físico, não é? Sem notas. E ele reparou e aqui é uma pausa.
E isso foi o primeiro ponto, por exemplo, a nível de partilha, na base de investigação, na parte de investigação ainda, que me surpreendeu e me obrigou a mudar a minha maneira de tocar. Eu tinha de criar mais tempo para ele. E isto foi o primeiro passo. E ele continua a sua investigação, continuei a minha, e depois decidimos, então, mostrei ao Filipe, então, a ideia, verdadeiramente, final do projeto, que era partilhar este gesto musical. Então, como partilhá-lo? A primeira fase, pode dizer, o que é o meu gesto musical? Qual é a consciência que eu tenho do meu gesto musical? E esta que foi a primeira parte. Existe, há muita literatura sobre isso, mas a questão aqui não é de discutir a teoria dos outros, era mesmo de dizer qual é a minha vivência do gesto musical. E a minha vivência tem, vamos dizer, pelo menos 2 níveis. Ele baseado sobre uma intenção geral, que me dá a impressão que vou interpretar, como no Britten, por exemplo, neste caso, nós escolhemos a metamorfose psicológica das personagens. E não a transformação física, mas a psicológica. Porque há para mim não fazia sentido a transformação física pelo facto, por exemplo, do Bacchus não se metamorfose. É um Deus. Não há esta transformação. Por isso eu tive que procurar num outro patamar, numa outra dimensão, a metamorfose. E o que faz a elo de ligação, para mim, de uma ponta a outra das metamorfoses, é verdadeiramente a metamorfose psicológica. Ou seja, o pão tem aquele conflito entre o amor para Syrinx, mas também o seu lado brutal. Ele é uma pessoa, como dizer, não sei a palavra em português, mas não é uma pessoa delicada. Vimos aqui no texto do Ovídio, nos livros seguintes, não na história da ciência, mas tínhamos mais longe, quando ele faz este concurso com outro sobre que toca, eu acho que é Lutte, não sei, não me lembro. Ele é descrito como uma pessoa realmente bruta, sem gosto musical. Por isso é aquele conflito no pão entre a pessoa primitiva um bocadinho e o amor delicado da Syrinx. A Niobe temos obviamente aquela arrogância de Niobe e também a perda, esta lamentação final depois da perda dos filhos, e cada metamorfose tem assim uma história de transformação, sim, mas principalmente psicológica. Por isso, isto é o primeiro patamar do gesto musical, é a intenção geral. E nós decidimos, por exemplo, que o Rite de la Lune seria performado tomando em consideração só a intenção geral. Só. E para as metamorfoses Britten, então lá fomos mais longe. Lá fomos buscar, então, a outra parte do gesto musical, da qual eu tenho consciência, que está ligado com o quê? Com a produção do som. Então, aqui, através de todas as ações corporais, o que é que eu imagino para produzir o som? E algumas pessoas, quando tocam, imaginam imagens ou cheiros, talvez. Cada um tem o seu sistema perceptivo. O meu é motor. Por isso, tudo o que eu faço quando eu toco, eu visualizo um objeto ou algo em movimento. E é isso que me dá energia e que eu sinto aqui os impulsos da música. E então fizemos cada metamorfose representativa de uma ou duas particularidades do meu sentido perceptivo nessa altura e da minha vivência do gesto musical neste tipo em cada peça. E então cada peça, às vezes, por exemplo, a retusa, que é aqui o movimento muito fluido, não é, da água. Aqui a imagem que o mimo representa é uma pessoa a jogar com um balão. Assim, daqueles balões de plástico muito levezinho. Porque é aquele toque, aquele movimento suave do balão que eu imagino para a fluidez do movimento quando eu toco.
E então, às vezes, o mime está a fazer uma representação, obviamente, física, que não é representativa da história, não é uma, como dizia, uma interpretação em que o bailarina representa o que toca o oboísta. Não, não, não. Aqui, neste caso, o mime representa uma parte do gesto musical do oboísta. E esta parte, normalmente, é invisível para o público. E desta vez, sim, o público pode ver esta parte invisível e, ao mesmo tempo, ter a parte auditiva, então, da música. Estamos aqui em um plano multidimensional, um bocadinho da metamorfose. Você já fez uma gravação e vai fazer parte da defesa a tua gravação. E quando a gente poderia ter acesso a isso? Eu fiquei muito curioso. Olha, estou à espera, não sei porque demora tanto, mas estou à espera da defesa. Uma vez que está feito, eu posso enviar para si, posso até enviar a gravação para si, não há problema nenhum. O que não pode fazer é publicá-la, por causa, mais uma vez, dos direitos de autores, mas isso é possível, posso enviar. Sim, estou muito curioso. Caminhando um pouco para o fim, o que essa tese modificou em você? Esse processo do doutorado, quer dizer, você tem toda uma carreira na área da performance, mesmo com o gosto do ensino, que desde o teu começo ali com o professor, ali na adolescência, que parece que te marcou, mas o doutorado mexe com as pessoas. E como que você percebe que isso está agindo no teu dia a dia, no teu trabalho como professor? Eu acho que a minha situação de doutorado talvez um pouco diferente de alguns dos meus colegas do programa de doutorado. A maior parte dos meus colegas do programa de doutorado, primeiro, são muito mais jovens. Eu escolhi este tempo também de programa doutoral, para a minha tese, porque, de uma certa maneira, é um ponto de cruzamento, quer dizer, e também um ponto de chegada de 30 anos de investigação sobre mim próprio, como músico. Por isso, não é, por exemplo, um tema de doutoramento que eu podia ter feito com 25 anos. É impossível. Por isso, é um tema de doutoramento em que a investigação já foi feita nos 25 anos passados. E essa é a investigação de 25 anos que eu utilizo aqui para este projeto artístico. O que é que mudou? É por isso que eu talvez, quando disse que mexe com as pessoas, mexe de alguma forma, mas talvez não tanto como as outras pessoas que vão verdadeiramente mergulhar nisso. Não, eu já mergulhei durante 25 anos. E lá está, depois de mergulhar, com a minha idade já consigo sair a cabeça da água e dizer, sim, eu sei onde é que estou. Eu sei como é que eu faço isso, eu tenho controle e consigo partilhar com os meus alunos. Por isso, a vivência, talvez, do doutoramento pode ser diferente, talvez, das outras pessoas. O que é que mudou, apesar disso, é que me permitiu recuperar a liberdade artística que eu tinha, por exemplo, quando tinha 17, 18, 19 anos, mas ligando essa liberdade com o rigor da construção académica. E isso que foi verdadeiramente algo de muito interessante. E, aliás, desde o fim do projeto, foi filmado, já desenvolvi agora um outro projeto com um fotógrafo e já tenho outro projeto com um realizador para, lá está, esta noção de transversalidade um bocadinho das artes. E deu aqui uma nova dinâmica vamos dizer, a minha vida artística. Muito interessante. De certa forma, você fez um doutoramento ao contrário do que as pessoas fazem, não é? Que chegam, às vezes, jovens e buscam um tema, mas você já tinha o tema, você já tinha o problema e você busca uma resposta nova. Exatamente. Foi um caminho diferente. Eu senti isso, obviamente, na relação com os meus colegas, principalmente no primeiro ano, em que eu via muita ansiedade na vida deles, não é? E agora estou a acompanhar
uma colega minha, egoísta também, que está no primeiro ano de doutoramento, e estou a ver aqui toda a ansiedade verdadeiramente de organizar as ideias. É difícil, obviamente, e passei também pela mesma dificuldade, mas uma vez o tema e a problemática claramente definida, a minha maior dificuldade no primeiro ano é saber em que língua eu ia fazer a tese. Não foi saber qual é. Eu vou fazer em francês, em inglês ou em português. E então houve aqui uma grande dificuldade. E como o meu orientador era brasileiro e brilhante, mas não falava francês, o francês foi excluído, obviamente. O inglês, não tenho domínio do inglês, mas não me sentia à vontade com esta língua para escrever. Então ficou o português. E pronto. Por acaso, por acaso, o seu orientador é daqui, se formou aqui na minha É o universidade? Gilvano, exatamente. Exatamente. O Gilvano Dalém, sim. Sim, temos sempre algum contato com ele e ele já deu algumas palestras para nós aqui em Santa Maria. Realmente tem uma proposta muito interessante essa da pesquisa artística. Sim, Ele, inclusive, mencionou brevemente a tua pesquisa na última palestra que tivemos. Sim. E também, agora, caminhando realmente para o fim, muitas pessoas no Brasil passaram a considerar Portugal muito seriamente como uma possibilidade de estudos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Depois do protocolo de Bolonha, o mestrado aí em Portugal ficou muito semelhante à pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil, e isso facilita o reconhecimento de diploma. Em alguns casos, mesmo o que vocês chamam de licenciatura e nós chamamos de graduação. Ok. E aí gostaria de perguntar para você como as pessoas podem proceder para fazer a seleção ou virem estudar contigo no mestrado ou doutorado em Aveiro. Eu acho que todo o processo de acesso funciona por provas. Este ano, por exemplo, um dos alunos brasileiro já estava em Portugal, já estava estudando numa universidade, fez então a sua graduação em Évora, e depois então apresentou a sua candidatura para o mestrado em performance em Aveiro. E ele fez então uma prova instrumental, haver depois umas provas teóricas, e em função dos resultados e dos lugares disponíveis, porque não há assim lugares ilimitados, em função dos lugares, depois as pessoas entram ou não. Depende. Mas há poucos lugares em mestrado. Existem também bolsas, por exemplo, para as pessoas vir estudar aqui. Mas principalmente é tudo sobre concurso de acesso. É preciso apresentar um repertório definido, por exemplo, em oboé, em licenciatura, fazer provas iguais em português. Agora, para os alunos que vêm de fora, sinceramente, não sei quais são os requisitos. Por exemplo, quando é um aluno que não fala a língua portuguesa, não sei quais são os requisitos. Sinceramente, não sei. Mas do ponto de vista instrumental, no me diz respeito a uma prova de instrumento, eu pessoalmente valorizo muito a capacidade criativa e a capacidade interpretativa do aluno, mais do que propriamente a capacidade técnica. A técnica, para mim, adquire-se com um bom método, e isso, o método de trabalho vamos dizer, é o assunto do primeiro ano de graduação na minha classe. Ou seja, no final do primeiro ano, os alunos, a partir já têm a metodologia de trabalho para desenvolver as suas capacidades. Eu costumo dizer, para resumir, que quando os alunos entram na universidade, eles vão dar uma viragem 180 graus. Ou pelo menos é o objetivo na classe de oboé. Eles chegaram aqui, eles receberam muita informação durante vários anos, não é? E eles tentavam então fazer o que o professor solicitava. O objetivo da licenciatura, para mim, da graduação, é
pouco a pouco, ao longo dos 3 anos, chegar ao ponto em que o aluno vai me dizer como é que é. Dizer, eu vou tocar aqui porque eu faço assim, assim, assim. Ou seja, vai justificar a sua interpretação e vai construir pouco a pouco a sua interpretação. Ou seja, assumir uma atitude artística. E para mim é o objetivo. Se obviamente o aluno aqui chega aqui e me diz, eu quero fazer, já houve. Eu quero fazer a Escola Superior, o Conservatório Superior de Paris, o concurso de orquestra, fazemos. Isto, cuidado, não está fora da questão. Tudo vai no mesmo caminho. Mas para fazer um concurso de orquestra, mas para ganhar um concurso internacional, é preciso, verdadeiramente, saber o que fazemos, ter esta autonomia e construir o trabalho. Que seja para uma performance, que seja para um concurso, ou que seja para outra tarefa qualquer. E esse objetivo que verdadeiramente defendo aqui na classe do oboe. Por isso, quem quer entrar, qual que seja o seu país de origem, se chega lá com uma capacidade artística forte, irei, obviamente, apreciar isso no concurso de entrada. Depois a técnica trabalha-se. Isso para mim é secundário. Vamos lá, pouco a pouco, com a técnica e juntar sem perder o lado criativo e artístico. Muito obrigado. Professor, para concluir, Sim. O que é o oboé? O que é o oboé? Nossa, isto é uma grande pergunta. Eu acho que o que é? Como é que podemos definir assim o oboé? É um instrumento de muito prazer, primeiro, instrumento musical, proporciona muito prazer. É um instrumento revelador. Eu acho revelador da personalidade da pessoa que toca o instrumento. E às vezes é um instrumento de tortura. Eu acho, sinceramente, às vezes é um instrumento de tortura. Há pouco tempo houve um congresso em Portugal, em Music, e houve 4 jovens mulheres portuguesas que agora estão em orquestras na Europa. E eu fiz esta pergunta às 4, e diz-me então, qual é o vosso maior problema, dificuldade? Vocês já encontraram a ir viver para o estrangeiro? E eu estava à espera de alguma resposta. Foi deixar a família, sim, e todas responderam, não, são as palhetas. Foi curioso mesmo, acho que o oboe tem esta particularidade e nós sofremos muito com isso, mas nos ensina também a viver sem certeza, sem garantia. E eu acho que o oboe proporciona isso, este sentido de humildade perante as mudanças constantes do mundo no qual vivemos e nos obriga a desenvolver esta flexibilidade, não é? Eu acho que é um instrumento interessante, o oboe, não é? Professor, fantástica entrevista, eu agradeço imensamente. Eu agradeço. Novamente o convite para que o senhor possa nos visitar. Não, quase quiser. Será um enorme prazer e eu espero que a gente possa desenvolver algum trabalho juntos no futuro, presencialmente, online, certamente vai ser um enorme prazer. Estou muito curioso para ver a sua performance junto com o Já vou enviar isso logo a seguir. E pena que não podemos compartilhar, mas assim que for possível, vamos compartilhar. Eu agradeço novamente, insisto nesse agradecimento pelo seu tempo e até breve, professor. Olha, eu agradeço o seu convite e espero vê-lo aqui em Portugal daqui a pouco. Obrigado. Obrigado eu, então. Vou parar a gravação, professor.